tudo bem? Hoje então a gente conversa sobre 1984 de George Orwell, que eu li nessa edição aqui da Penguin Companhia. Eu demorei muito para ler esse livro, porque realmente eu empurrava com a barriga. Eu achava que ia ser uma leitura muito difícil, muito arrastada mesmo, sabe? E eu digo isso porque esse é um livro que todo mundo já ouviu falar, a gente até sabe um pouco do enredo mesmo sem ter lido. Então eu achava que ia ser uma leitura muito perturbadora, claustrofóbica mesmo, e eu evitava a todo custo. E aconteceu também que há alguns anos já eu li A Revolução dos Bichos, que vai tratar de um tema bem semelhante. Aqui a gente também vai ver uma séria crítica a governos totalitários, e a gente enxerga aqui o regime soviético na figura do Stalin e do Trotsky, que está muito claro aqui a representação, né, na Fazenda dos Animais. E aí eu gostei sim do livro, achei um livro muito bom. É uma fábula, né, uma representação, mas com uma séria crítica política. Então eu pensei, ok, eu já li esse livro, eu acho que 1984 pode esperar mais um pouquinho. Mas aí o tempo foi passando e esse livro sempre é citado por muitas pessoas, pessoas que eu admiro, escritores também que eu gosto bastante. Então eu pensei assim, chega, né? Vamos ler esse livro logo. E aí eu coloquei no desafio de 12 livros para o mês de janeiro. É importante comentar que o George Orwell nasceu em 1903, então ele passou por esses grandes acontecimentos do século XX. Então a Revolução Russa, as duas guerras, e aí ele vai criar esse romance distópico. Uma curiosidade, gente, é que George Orwell é um pseudônimo e desde o primeiro livro dele ele já assina assim. O seu nome verdadeiro era Eric Arthur Smith. E 1984 é o seu último livro. Ele já vai escrever bem no final da vida, ele morre em 1950 e ele escreve esse livro em 1948. O livro é publicado então em 1949, então a gente tem todo aquele cenário do pós-guerra e das ameaças nucleares também, né? E aí então que o autor vai imaginar esse mundo. A história se passa no ano então de 1984 e houve então já guerra, houve já bombas nucleares, inclusive na cidade de Londres. E a história vai se passar na cidade de Londres. Só que Londres está dentro de uma grande região chamada Oceânia. O mundo é dividido em 3 regiões. Além da Oceânia, a gente vai ter a Lestásia e a Eurásia. E essas regiões vão viver numa guerra permanente. Pelo menos isso que é tratado no livro, isso que é passado para a população. E a Oceânia é governada por um partido único. E esse partido controla tudo e todos de todas as formas que vocês podem imaginar. É aí que entra a questão desse livro ficar um pouco sufocante. Mas eu posso falar para vocês que a minha leitura foi bem fluida graças à narrativa do Orwell. Então, aos poucos, ele vai apresentando a realidade do protagonista, que chama Winston Smith. O Winston trabalha no partido, só que ele trabalha no partido externo, ele não faz parte do núcleo do partido, que é onde estão os poderosos, as pessoas que têm vários privilégios. Bom, com isso eu até já posso falar para vocês que essa sociedade é totalmente dividida em classes. Então a gente vai ter o núcleo do partido, essas pessoas que têm muitos privilégios, depois o partido externo, que são, né, as pessoas que trabalham nas repartições do partido, que vocês podem imaginar, é uma burocracia danada, tem departamento disso, daquilo, e daqui a pouco eu já vou falar de toda essa máquina governamental, mas enfim, o Winston, ele faz parte então desse partido externo, né, que são os trabalhadores ali do partido, os membros do partido. E aí o restante é o povão, né, gente, que no livro são chamados de proletas. Eles, para vocês terem uma ideia, compõem mais ou menos 85% da população. E aí, através da vida do protagonista, a gente vai conhecendo um pouco do dia a dia das pessoas, como elas vivem sob aquele regime autoritário. Então, eles têm um dia totalmente programado. Eles têm hora certa para acordar, o trabalho. E aí o George Orwell já vai apresentar para a gente aqueles nomes bem conhecidos, né? Por exemplo, a teletela. O que é a teletela? A teletela é um aparelho, como se fosse uma TV, ok? Ela vai transmitir as imagens, então o que ela vai transmitir? As propagandas do partido, só que ela também vai captar imagens e sons. Então vocês vejam que não há privacidade nenhuma no local onde há uma teletela. Então onde os membros do partido vivem, como por exemplo o nosso protagonista, o Winston, há uma teletela ali no quarto dele, ele não tem privacidade nem ali. Então as pessoas são vigiadas realmente o tempo todo. E além de serem vigiadas pelo governo, elas acabam vigiando umas às outras. Então a gente vai ver, no caso aqui no livro, até crianças. As crianças acabam tendo um papel de espiões e delatando pessoas por qualquer motivo e às vezes de forma muito injusta. As crianças são educadas desde muito novas
pelo partido, né, por toda essa máquina estatal, a controlar uns aos outros e a sempre pensar no partido em primeiro lugar. Não é a família em primeiro lugar, é o partido. Isso chega a tal ponto que quem é membro do partido não pode casar simplesmente com quem quiser, por sentimento, não. O casamento tem que ser aprovado por uma comissão e ele tem um fim só, que é a procriação. Não há nenhum incentivo ao envolvimento, ao amor. Então vocês vejam que o partido ocupa 100% a vida das pessoas, as pessoas têm que viver em função disso, completamente vigiadas e devotadas ao partido. Só que o Winston, apesar de fazer parte dessa máquina estatal, ele ainda tem um pensamento um tanto livre, ele ainda se questiona, ele ainda questiona o que está acontecendo. Isso acontece porque ele lembra da sua infância. Foi antes de ter acontecido todas essas mudanças. Então ele lembra um pouco da mãe, ele lembra que a vida era diferente. Porque agora tudo é muito restrito, tudo é muito escasso. A qualidade do que eles comem assim, é péssimo, as bebidas, tudo assim, é tudo horrível. Quem tem acesso a coisas boas é quem está no núcleo do partido, como eu disse já para vocês. Então Winston, baseado nessas lembranças, ele tem vontade de começar a escrever um diário, apesar de saber que isso vai totalmente contra o que o partido quer. E certo dia ele vai em uma lojinha e compra um caderno, e aí ele começa a escrever. Depois de um tempo, né, um processo todo de ver realmente o que queria escrever, porque até o pensamento dele já começa a ficar complicado. Ele até se questiona se ele tem algum problema mental. Claro que para escrever esse diário, ele tem que ficar num lugar onde a teletela não consiga, né, captar as imagens. Então ele vai para um cantinho, lá para um ponto cego, lá do quarto dele. E nesse cantinho, ele escreve, então, ele começa a escrever o diário. Percebam também que o Winston, ele é muito sozinho, ele não tem família, ele não tem ninguém, e ele vive para o trabalho. E onde ele trabalha, gente? Ele trabalha no Ministério da Verdade. Nesse governo, a gente vai ver que há 4 ministérios. O Ministério do Amor, da Verdade, o da Pujança e o da Paz. Só que está tudo invertido, tudo contém uma ironia horrorosa. O Ministério da Verdade, que é onde o Winston trabalha, na verdade é o Ministério da Mentira, porque eles reescrevem o passado o tempo inteiro e só manipulam os dados passados para a população. E esse é o trabalho do Winston. Então, até se ele encontra alguma coisa que não está de acordo com o que o partido quer, ele pega o papel e joga num túnel, que é chamado de túnel da memória. Então, aquilo dali é totalmente destruído. E só para completar, então, o Ministério do Amor é um ministério, na verdade, da tortura, onde eles prendem as pessoas que não estão agindo de acordo com o que eles pensam, e a gente vai conhecer no decorrer da história um pouco mais desse ministério. O da Pujança, na verdade, vai tratar da escassez, né, de alimentos, e o Ministério da Paz, claro, isso pode ser o Ministério da Guerra. Aliás, gente, isso me fez lembrar dos lemas do partido, olha só. Guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Então a gente vê, né, um disparate completo. Está totalmente de acordo com a ideologia do partido. Porque uma das coisas que eles colocam dentro da sociedade é a ideia de duplo pensamento. O que é esse duplo pensamento, né? Essa palavra que o George Orwell criou. Duplo pensamento é quando a pessoa aceita de forma natural coisas completamente opostas, que não poderiam coexistir. Então vou ler um trechinho até que explica bem isso. Ó, duplo pensamento significa a capacidade de abrigar simultaneamente na cabeça duas crenças contraditórias e acreditar em ambas. O intelectual do partido sabe em que direção suas memórias precisam ser alteradas. Em consequência, sabe que está manipulando a realidade. Mas graças ao exercício do duplo pensamento, ele também se convence de que a realidade não está sendo violada. Então, gente, é bem isso, sabe? Se o partido diz que 2 mais 2 são 5, 2 mais 2 são 5 e você não pode refutar. E mais do que isso, você tem que acreditar de verdade. É uma lavagem cerebral que a gente vai ver em todo o decorrer da história, principalmente chegando lá para o finalzinho. Bem, enquanto a gente está lá no Ministério da Verdade, vendo o dia a dia deles, a gente vai ver que o partido coloca algumas atividades para fomentar realmente esse tipo de mentalidade. E uma delas é chamada de 2 minutos de ódio. Então, todo mundo para, se reúne, e aí vai aparecer imagens do chamado inimigo do Estado, o inimigo, né, do grande irmão, que eu não comentei aqui com vocês, né, o famoso grande irmão. Que, olha, gente, não importa se é uma pessoa, se existe ou não, tá? Tem essa figura do grande irmão, há imagens dele por toda parte, assim, um pôster enorme. Ele só descreve aqui um homem de bigode. A gente vê claramente a representação, né, de Stalin. E no arqui-inimigo, a gente pode também ver a representação do Trotsky. E a gente vai ver que ele seria um contra-revolucionário, um traidor, vamos chamar assim,
E ele é completamente odiado, então as pessoas são forçadas a acreditar nisso, que ele é totalmente contra a Oceana, que ele está bolando alguma coisa que vai afetar as pessoas ali. Então esse ódio é totalmente alimentado no dia a dia. E nesse momento então que eles param de trabalhar e se reúnem, a gente vai conhecer outros personagens também. Um deles a gente vai conhecer com uma garota de cabelo preto. Depois a gente vai ver que o nome dela é Julia. E essa garota chama a atenção do Winston. E a gente percebe que ela também está o tempo todo ligada nele. E ele chega a pensar que ela faz parte da polícia das ideias. Sim, outro termo aí que você já deve ter ouvido que existe aqui nesse livro. A polícia das ideias vai combater o quê? Vai combater o crime pensamento. Tem isso também. Então, a qualquer momento, você pode ser denunciado, né, por algo que você nem fez. Então, a gente percebe que vai acontecer uma coisa ali. Será que realmente ela faz parte da polícia das ideias? Ou será que ela é uma espiã? Porque, como eu disse para vocês, isso é alimentado na população. Então, essa coisa de você ser um espião amador, sabe? De você sair delatando o seu vizinho, até membros da sua família. Bem, mais pra frente, a Julia vai conseguir se aproximar do Winston, porque eles têm que bolar várias maneiras de conseguir se comunicar. E aí ele vai ver que ela não é adepta às ideias do partido. Só que ela é uma pessoa que não questiona a fundo o que está acontecendo. Ela é mais individualista nesse sentido. Ela está pensando apenas nela, no que ela gostaria de fazer e saciar algumas vontades dela. E dentro dessas vontades está se relacionar, né, com alguns homens, coisa que ela já tinha feito. O Winston não é o primeiro homem que ela vai se envolver. E outro personagem que vai chamar a atenção da gente é o O'Brien. O O'Brien já é um funcionário já do alto escalão do partido, e o Winston percebe alguma coisa nele, ou quer perceber, né, que no O'Brien também questiona muito aquilo. Então é uma questão assim de olhar, de você tentar perceber alguma coisa ali na pessoa, um pensamento diferente que não compactua com tudo aquilo que eles estão vivendo. Então vocês percebem que o Winston começa a dar já esses passos que ele sabe que não vão levar ele para um bom caminho. Ele começa a escrever o diário, depois ele vai começar a se encontrar com a Julia, e eles têm que fazer isso em esconderijos, lugares onde não há a teletela. E a gente vai ver se isso realmente vai dar certo. E ele também vai conseguir se aproximar do O'Brien, e a gente vai ver se o O'Brien é realmente ou não o que ele pensava. Porque ele chega, gente, a sonhar com o O'Brien, sabe? Que ele se encontraria num lugar onde não há mais escuridão, e a gente vai ver que, em certo ponto, isso acaba acontecendo mesmo na história. Então, fora essa esperança que ele tinha também na figura do O'Brien, ele também tinha uma esperança em relação aos proletas. Se poderia haver uma mudança, essa mudança seria feita pelos proletas. E ele começa a andar, né, circular por esses bairros, né, onde essas pessoas moram, e tentar conversar com pessoas mais velhas, pessoas que viveram em outra época, quando esse regime ainda não tinha sido instaurado. É importante falar para vocês que esse regime tem como ideologia o Sócio, que é um termo usado pela Nova Fala, que é uma redução, na verdade, né, do inglês. Então, na Nova Fala, eles chamam de sócio, que na verdade é socialismo em inglês. E essa Nova Fala, que tem esses novos termos, né, de duplo pensamento, por exemplo, então a intenção dessa Nova Fala é reduzir o vocabulário das pessoas, para que elas não consigam nem sequer, né, no futuro, elaborar pensamentos que vão contra o partido. Porque a ideia é essa, é não deixar de forma alguma nada ameaçar o partido. Por isso que as pessoas são presas sem nenhum julgamento, são expurgadas, são assassinadas, e depois é como a pessoa não tivesse existido. Todos os registros dela são apagados. Mas, como eu estava falando para vocês, o Winston, então, tem esperança nos proletas, e ele também tem a esperança da confraria existir. O que seria a confraria? A confraria seria uma rede clandestina que reúne pessoas que são contrárias a esse regime e querem, de alguma forma, derrubá-lo. E o Winston começa a ouvir falar dessa confraria e que existe até um livro escrito pelo Goldstein, que é esse contra-revolucionário, e em certo ponto da história a gente vai ver que esse livro vai chegar às mãos dele. Então, além desse livro, a gente vai vendo a evolução que o Winston tem, como a cada dia ele vai passando desses limites, tentando fugir das garras do Estado, né, dos olhos do Estado, mas em nenhum momento, gente, parece que as coisas vão dar certo. Aliás, como eu mencionei para vocês, né, esse livro, vai ter um momento que a gente vai ler o livro. E é o único momento dessa narrativa que a leitura pode ficar um pouquinho mais lenta, não tão fluida, porque é isso que me chamou muita atenção nesse livro, sabe? Porque eu tinha muitas ressalvas, né, como eu falei para vocês no início do vídeo, e eu achava que podia ser uma leitura arrastada. Então não acontece isso. Todos esses acontecimentos são bem desencadeados, sabe? Então a gente quer saber o que vai acontecer, a narrativa é fluida.
só nessa parte, né, que tem um livro dentro do livro, é que a leitura pode ficar um pouco mais lenta para algumas pessoas. Mas eu quero recomendar aqui para vocês que vocês passem por essa fase, que aí as coisas vão continuar andando bem. Por fim, gente, eu quero comentar com vocês que o final do livro é o que eu esperava que fosse o livro inteiro. O final do livro é pesado, sim, é forte, mas eu recomendo bastante. A gente vai ver como tudo isso termina, se as coisas para o Winston estão acontecendo como ele está pensando. Bom, e aí a gente vai ver se existe alguma liberdade possível, nem que seja dentro da mente das pessoas ou não, nesse livro. Eu recomendo muito a leitura, caso você não tenha feito. Se você já leu, que eu acredito, né, que é um livro que muitas pessoas já leram, deixa aqui seus comentários, me diz o que você mais gostou nesse livro. Enfim, eu vou adorar conversar com vocês nos comentários. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.